Graça e paz, igreja. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Antes de nós iniciarmos nossa reflexão de hoje, eu queria recapitular um pouco o que nós estamos conversando durante esse ano de 2020. Primeiramente, quero repassar com vocês o tema que nós, o conselho, o pastor, escolhemos para a gente trabalhar esse ano, que é, quero convidar vocês a falar junto comigo, partilhando a nossa esperança. Esse é o tema que nós vamos trabalhar ao longo do ano e iniciamos esse ano conversando um pouco sobre a realidade da nossa criação, da criação. Nós vemos que algo aconteceu que fez com que densas trevas entrassem na criação, fez com que o pecado entrasse no mundo e na história da humanidade. A gente descobriu, a gente lendo a palavra de Deus, que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Éden, eles quebraram a aliança feita com Deus. Eles deram as costas, se rebelaram contra Deus. E dessa forma eles abriram realmente as portas para que as trevas e o pecado entrassem no mundo. E condenando toda a humanidade à justa ira de Deus e à morte eterna. Mas a gente também viu que as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se engajaram numa missão. Uma missão de trazer, dispensar luz a esse mundo em trevas, de resgatar pessoas que estavam caminhando para a morte eterna, de volta para o Pai, nessa condição, retirando elas dessa condição de perdição. Então nós vemos que Deus envia o Filho, Deus Pai envia o Filho, numa missão arriscada, que levaria até a morte. O Filho se esvazia da sua glória, se faz homem e se entrega em sacrifício por amor a mim e a você. Se entrega na cruz, morre naquela cruz suja e fria, mas o Filho ressuscita e volta para o Pai. E o Pai e o Filho, os dois enviam o Espírito Santo para que o Espírito Santo pudesse continuar a missão de nos convencer do pecado e mostrar a justiça que foi imputada a nós por meio de Cristo, pelo seu ato na cruz do Calvário. E assim, por meio dele, a graça redentora de Deus foi apresentada a nós e transformou a nossa vida. E no último domingo, nós começamos a conversar que não apenas fomos alcançados por essa missão da Trindade, mas uma vez alcançados por ela, nós fomos salvos por ela para uma missão, e para essa missão em específico. Então descobrimos que nós, a Igreja de Cristo hoje, temos um papel dentro da missão da Trindade. Então, hoje eu quero convidar vocês a dar mais um passo nessa conversa, mais um passo nessa caminhada, nesse entendimento, para justamente nós compreendermos a responsabilidade que nós temos dentro dessa missão, que é de nos unir à Trindade no resgate de pessoas que estão perdidas. Então, o que nós vamos tratar hoje? A gente precisa entender que essa missão que nos resgatou, que nos salvou, ela deve ser prioridade na nossa vida. Essa mesma missão que nos tirou das trevas, da rebelião contra Deus, ela deve ser prioridade hoje para nós. Então, quero convidar vocês a abrir suas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 19 e 20. Efésios 6, versículos 19 e 20. Amém? Diz assim o texto: orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes,
Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me encontre fazendo. Eu vou fazer uma breve introdução, bem breve, a essa epístola, a essa carta aos Efésios. E a gente está com os nossos olhos numa carta que é de autoria do apóstolo Paulo. A gente descobre logo no início da carta, no primeiro versículo do primeiro capítulo. Então, o apóstolo Paulo a redigiu, a escreveu. E eu queria destacar apenas uma característica dessa carta. Ela junta com outras 3 cartas, que são as cartas de Filipenses, Colossenses e Filemão, são consideradas, são nomeadas as cartas da prisão. Então, essas 4 cartas e Efésios foram escritas enquanto Paulo estava preso. E estava preso devido a um motivo muito peculiar: a pregação do Evangelho, a pregação de Jesus Cristo. Provavelmente a redação dessa carta foi na cidade de Roma, em sua primeira prisão. Eu destaquei esse contexto porque é a partir dele que nós vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. Talvez em nosso contexto atual, no século XXI, é difícil nós cristãos, percebermos e termos a dimensão do que era a prisão que Paulo estava. E não só a prisão, mas todos os sofrimentos que Paulo passou durante o seu ministério. E muitos outros servos do Senhor ao longo da história passaram. Eu quero que você tente imaginar agora, no nosso culto dominical, se nesse exato momento entrassem diversos agentes militares dessa comunidade, com cacetetes, pedaços de pau, começassem a esmurrar e bater no pastor Jefferson, nos presbíteros, nos professores de escola bíblica dominical, os professores das crianças, e levassem todos esses ensinadores para fora dessa comunidade, para a prisão. E um de vocês perguntaria para esses agentes: por que isso tudo? E ele responderia: sim, estamos prendendo por pregarem a Cristo encarnado, morto e ressurreto. E se descobrirmos que mais alguém está fazendo isso, iremos fazer o mesmo. Eu pergunto a vocês: como cada um de vocês se sentiriam num contexto como esse? Em nosso país não somos presos, não somos violentados e nem mortos por pregar o Evangelho e por professar a nossa fé. Porém, no contexto do apóstolo Paulo, ele havia sido perseguido e privado de sua liberdade por causa da fé que professava e pelo seu ministério de pregação aos gentios. A gente vê lá na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo demonstrando de uma forma muito clara o que ele passou. Diz assim, dos versículos 24 a 28: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo descreve com bastante, às vezes, uma certa riqueza de detalhes, todo o desconforto, todo o mal-estar, todo o sofrimento que ele passou ao longo de sua missão. E nesse momento, enquanto ele redigia a carta aos Efésios, ele havia sido privado da sua liberdade. Estava preso em correntes por causa do Evangelho de Cristo. Uma pergunta que vem à nossa mente é: diante de todo esse cenário, seria muito compreensível para nós se Paulo se preocupasse com a sua própria pessoa, com a sua própria situação? Creio que a gente não iria julgá-lo, porque olha como a situação era difícil. E provavelmente o que estava no coração dele, na mente: eu estou sendo aprisionado e sofrendo de forma injusta, porque eu estou apenas pregando a Cristo. Seria totalmente plausível
se ele pedisse oração por si, para que Deus o livrasse dessa situação tão degradante e tão triste. Talvez Paulo deveria e tinha todo o direito de pedir mais conforto na caminhada. Talvez que Deus permitisse que ele fosse liberto para resolver outras questões da vida dele, porque ele é homem, ele tem outras questões, ele tem outras preocupações, outros desejos. Afinal de contas, depois de tudo o que Paulo já havia feito pelo Evangelho e por Cristo, talvez ele merecesse umas férias, um tempo de descanso. A verdade é que, olhando para os nossos dias de hoje, em uma situação muito, mas muito mesmo, amena do que é de Paulo, e de que muitos outros cristãos ao longo da história, muitos de nós, temos priorizado outras coisas, outras agendas, outros projetos, no lugar da missão de pregar o Evangelho. Nós temos colocado diversos outros desejos no lugar. Algumas palavras descrevem bem esses desejos, bem esses motivos. Eu queria falar algumas delas, que estão no coração, na parte mais profunda do coração do homem, que são o desejo por conforto, por bem-estar social, por sucesso, por reconhecimento. Todos esses desejos, de alguma forma, moldam diversas áreas da nossa vida e diversas atitudes que nós tomamos. A gente precisa realmente avaliar quais são nossas prioridades e aonde está a pregação do Evangelho dentro dessas prioridades, dentro dessas áreas da nossa vida. Porque realmente a gente pode estar negligenciando a missão em detrimento de todos esses desejos, de todos esses objetivos que estão em nosso coração. Por isso eu quero, nesse início, tratar de duas posturas que dizem muito a respeito desses desejos do coração do homem. A primeira postura de comodismo, a gente já vem conversando sobre isso, a gente já vem tratando isso. Em prol do Evangelho, e tenha certeza disso, a gente vê isso por toda a Bíblia, a gente vê isso pela história da igreja. Exige sacrifício a vida no Evangelho, uma vida que realmente leva o Evangelho a sério. Exige que nós despendemos tempo e energia. Por isso, muitas das vezes, nós nos acomodamos no nosso banco de igreja, porque temos tanta coisa para fazer, uma agenda tão grande, temos um trabalho, uma família para cuidar, 2 filhos que estão na pré-adolescência, temos tantos ministérios dentro da própria comunidade para cuidar. Então a gente se acomoda, a gente se permanece no banco, naquela nossa intenção de que, não, está tudo bem, está tudo bem. Então isso gera um acomodamento na nossa caminhada cristã. E cada vez mais nós postergamos, colocamos para frente, empurramos com a barriga a verdadeira missão que Jesus Cristo nos comissionou. E muitas das vezes, já caminhando para a segunda postura, nos tornamos cristãos com uma vida espiritual morta, sem vida, sem que realmente tenha frutos, e apenas tendo uma religião de consumo. E o consumismo é a segunda postura que eu quero falar com vocês bem rapidamente. Nós vivemos um cristianismo infrutífero, pois não nos move para fora, apenas é um olhar para dentro e o que a religião e o que Deus pode nos dar. Inclusive, como conversamos na última semana, o que Ele pode fazer por nós, para que todos os nossos desejos sejam cumpridos. Então nós temos essa postura de consumo, e que não nos faz olhar para fora, não nos faz olhar uns para os outros aqui dentro, irmãos na fé, e muito menos nos faz olhar para fora dessas portas, das pessoas que estão perdidas lá fora. Em Tiago, capítulo 2, 17, diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Irmãos, a verdadeira fé em Cristo Jesus deve gerar em nós compaixão pelos perdidos.
E não apenas isso, igreja. Movimento na direção de Deus. Então nós precisamos sim reavaliar nossas prioridades. Porque se nós dissemos, nós somos cristãos, recebemos de Cristo graça e compaixão e misericórdia, nós devemos ter compaixão pelos outros que ainda não receberam. E devemos nos mover. Não é algo que deve estar apenas como uma compaixão que fica dentro de nós, mas que ela faz que nos estendemos a mão a Cristo. Olhando para Paulo, olhando para nós, a gente vê que o apóstolo ele não teve essa postura que nós estamos conversando. Ele teve uma postura muito diferente, apesar da situação dele. Ao invés de pedir oração pelo seu próprio bem-estar, pelo seu conforto, ele pede que os irmãos orem, sim, por ele, mas para que ele receba a mensagem, que ele tenha a palavra a que dar daquelas pessoas, que sem medo, destemidamente, possa tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então Paulo não ora por si, pelo seu bem-estar, pela circunstância que ele está passando, pela dificuldade, pelo sofrimento, mas ele ora em prol do que é prioritário no seu coração, que é a pregação do Evangelho àquelas pessoas. William Hendricks, em seu comentário sobre Efésios, diz algo bem interessante para a gente. Abre aspas. Em seu zelo pela salvação dos pecadores, para a glória de Deus, o apóstolo considera ainda as atuais circunstâncias difíceis como uma boa oportunidade para dar a conhecer a todos os guardas que eram constantemente mudados, os visitantes, o tribunal romano, em qualquer caso perante o qual ele fosse chamado a comparecer, o mistério do Evangelho. A bendita verdade que teria permanecido em segredo se Deus não tivesse revelado, ou seja, que em Cristo há plena e graciosa salvação para todos que abraçam pela fé, mesmo para judeus e gentios, na base de perfeita igualdade. Nós vemos que Paulo, em meio a toda essa situação, ele viu que, como a prioridade era a pregação do Evangelho, aonde ele estava, sofrendo aquela prisão, permanecendo naquela prisão, era ali que Deus tinha o colocado. Então, quando ele ora, ele pede para que Deus o dê mensagem para pregar aqueles homens que estão ao entorno dele. Essa era a preocupação de Paulo, essa era a prioridade de Paulo. E a gente vê um sinal claro da graça de Deus na vida de Paulo. Porque, sinceramente, igreja, se não for a graça de Deus na vida de Paulo, o Paulo homem não teria essa perspectiva. Com certeza, se não fosse a graça de Deus, e sim o pecado que reinasse no coração de Paulo, ele oraria por si e não priorizaria a mensagem, a pregação e a partilha da sua esperança. E o que a gente tem a aprender com isso? O que isso passa para nós hoje? Eu quero realmente dar um passo mais profundo com vocês, para realmente entender a missão, não de forma superficial, mas o que ela realmente é, que muitas vezes nós perdemos essa noção. A gente precisa lembrar, como a gente conversou também, que Deus, na sua infinita sabedoria, decidiu que nós, a igreja dele, seríamos portadores da mensagem do Evangelho, e que por meio de nós, o Espírito Santo ia alcançar vidas por meio da pregação da palavra saída da nossa boca. E essa propagação dessa mensagem traria pessoas de uma iminente morte, ira eterna de Deus para a vida eterna, para um descanso nos braços amorosos do Pai. Somos coparticipantes da missão da Trindade. Irmãos, a verdade é que não há nada, não há nenhum projeto, não há nenhuma agenda, não há nenhum
nenhuma construção que a gente possa fazer nesse mundo que seja maior do que essa missão. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque todo projeto nosso, que é feito aqui, que é terreno, ele é passageiro. A traça corrói, o ladrão rouba. Quando nós morrermos, tudo vai ficar. Aquela casa que a gente ficou tantos anos lutando, trabalhando a fio, gastando todas as nossas energias, tempo para construí-la, aquela carreira profissional que despendemos tanto tempo e negligenciamos tantas outras coisas, tudo isso vai ficar. Mas essa missão tem frutos eternos. Essa missão tem frutos eternos, porque a partir do momento que o Espírito Santo te usa por meio da pregação genuína do Evangelho, aquela pessoa que foi alcançada por essa pregação, na glória estará do seu lado, eternamente. A morte não vai tirar isso de você. A beleza e a grandiosidade de participar dessa missão tão gloriosa, tão maravilhosa. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, não deixe sua vida passar sem que você construa algo que é eterno. Não deixe sua vida passar. Não deixe sua vida passar. A pergunta crucial para nós é: o que estamos priorizando no lugar da missão de partilhar nossa esperança? Eu vou tratar de apenas 3 áreas que possivelmente pode falar aos nossos corações. A primeira é o trabalho. Eu creio que essa é uma das grandes agendas que nós temos e que toma muito nosso tempo e nossa energia. A gente pode perceber isso na quantidade de horas que a gente leva e de energia que a gente faz, a gente utiliza para construir uma carreira profissional. São horas e horas de estudo, de qualificações, horas extras no trabalho, dupla jornada de trabalho, porque eu passo 8 horas do meu dia no trabalho, mas eu chego em casa à noite, eu dou uma olhadinha no meu e-mail, porque tem muita coisa, ficou muito trabalho para depois. A gente pode ver que por trás de todo esse esforço está a busca sim por conforto, que o dinheiro pode comprar, o desejo de sucesso e reconhecimento profissional. Porque afinal de contas, quando perguntam para a gente, fale um pouco de você, uma das primeiras coisas que a gente fala é: eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, essa é a minha profissão. Mas parece que essa rotina, essa busca por essa carreira profissional, ela tira o espaço de estudarmos mais a palavra de Deus e realmente tira o espaço de despendermos tempo para que por meio de nós, da nossa pregação, possamos conduzir pessoas a Cristo. Afinal de contas, nada disso vai trazer para nós aquela promoção tão sonhada. Outra área, e eu falo de uma forma especial aos jovens de nossa comunidade, é a área dos estudos. Assim como eu, você jovem, sonha por entrar numa faculdade, aquela fase de transição, Enem, e você conquista isso, Deus abençoa você, te dá essa oportunidade, você passa para a sua faculdade, mas durante todo o seu curso, tanto as disciplinas como as amizades que você vai adquirindo, que nós vamos adquirindo, acaba tornando sim o centro da nossa vida. Porque isso aqui é um primeiro passo para a minha vida profissional, para a minha carreira. Sempre temos um trabalho difícil a entregar, sempre temos uma semana de provas que vão tirar o nosso couro. E, no fundo, dentro das nossas relações em nossas universidades, nós temos um desejo muito grande de ser aceito. E como o Evangelho é olhado com olhos estranhos, nós escondemos a candeia que era para estar brilhando no meio daquela universidade, debaixo da cama. E escondemos a verdade do Evangelho às pessoas mais próximas de nós, da nossa universidade. Outra área é dentro da nossa família. E a pergunta que eu faço para nós: será que estamos mais preocupados com o bem-estar de nossa família, a educação acadêmica de nossos filhos, as férias do próximo ano, do que o quanto o Evangelho é pregado em nossas casas?
Será que todas essas outras demandas são mais importantes do que realmente pregar o Evangelho dentro de nossas casas? Será que estamos separando tempo para orar, compartilhar a palavra com as nossas esposas e maridos e filhos? Será que nós estamos realmente instruindo a cada um deles, aos nossos filhos, a serem propagadores do Evangelho? Eu te pergunto, quando foi a última vez que você falou da mensagem da cruz com seu filho? Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia em sua casa? Você, pai e mãe, não ache que é um trabalho apenas das professoras da escola bíblica dominical. Do cultinho agora não é sua responsabilidade. Por isso, olhe, pense, reavalie. Será que você tem algum parente próximo que não conhece o Evangelho? E que em nenhum momento você se disponibilizou a falar sobre a verdade e a esperança que o Evangelho traz? Eu digo para você, a maior demonstração de amor que você pode dar a um parente seu é demonstrar o amor de Cristo no Evangelho e a salvação dele. Esses são apenas alguns exemplos do que priorizamos no lugar da missão. Eu não estou dizendo que todas as coisas que a gente conversou, elas são ilícitas, que a gente não deve nos preocupar. Sim, nós devemos estudar, construir nossa carreira profissional, cuidar dos nossos filhos. Sim, sair de férias com a família, isso é importante. Mas a pergunta que a gente tem que nos fazer, e a mudança que nós temos que fazer nas nossas vidas, é que devemos inserir em todas as áreas de nossa vida a missão como primeiro lugar. Como eu falei, isso não exclui todos os nossos projetos terrenos. E o contrário também é verdadeiro. Esses projetos não podem excluir a nossa missão gloriosa e eterna. Não é uma questão de excluir, de exclusividade, mas uma questão de prioridade. Por isso, sim, devemos ser missionários primeiramente no nosso trabalho e depois ser um bom profissional. Devemos primeiramente partilhar a nossa esperança no Evangelho em nossa faculdade e depois, em segundo lugar, ser um bom aluno e construir relacionamento. Primeiro devemos viver e falar do Evangelho em nossas casas e também cuidar e curtir a nossa família. Novamente, não é uma exclusão. Essas coisas são lícitas, são boas e nós devemos fazer. Mas ela não pode servir de desculpa para que o Evangelho não seja prioridade na nossa vida. Por isso, independentemente de onde a gente esteja, qual lugar, o que estamos fazendo, a gente deve considerar a missão de pregar o Evangelho, de partilhar a nossa esperança como objetivo principal, como o alvo principal. Isso a gente exige de nós uma mudança de mentalidade. Para a gente concluir, indo para o final dessa reflexão, eu quero que vocês, junto comigo, tirem os olhos um pouco do apóstolo Paulo, de nós mesmos. Que você possa fitar os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, aquele que por meio do seu sacrifício fez possível, fez real a efetividade dessa missão, que é Jesus Cristo, que é Ele que garante o sucesso dela. Em Hebreus 12, de 1 a 3, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Para Jesus, obedecer ao Pai, a missão dada ao Pai, era mais importante do que tudo.
mais importante do que o seu conforto, reconhecimento social e até sua própria vida. Sua missão era prioridade. A sua missão era prioridade. Mas uma pergunta que vem à nossa mente é uma pergunta muito séria que a gente deve considerá-la. O que seria de nós se cumprir a missão de Deus, do Pai, de nos resgatar da condenação eterna, não fosse a prioridade de Jesus? E se não fosse a prioridade de Jesus, o que seria de nós? O que seria de nós? Por isso, diante do nosso Mestre, diante de Jesus Cristo, diante da prioridade que foi a missão dele, de morrer por mim e por você, a única resposta, a missão dada por ele mesmo a nós, é obediência. É obediência. Obediência ao chamado de sermos testemunhos do próprio Cristo nesse mundo perdido e em trevas. Por isso que isso possa, no nosso coração, realmente acender uma luz vermelha, mas não só isso, nos impulsionar para entender qual é realmente o nosso lugar e o que deve ser prioridade na nossa vida. Por isso eu quero orar com você agora, orar com você, como igreja, para que realmente o Espírito Santo possa apacentar isso no nosso coração e que a gente possa entender o grande privilégio que é participar dessa missão tão gloriosa. Isso não é uma mensagem para que deixe a gente para baixo, mas que faça com que a gente descubra: não, eu tenho um lugar tão importante que Deus me chamou para fazer uma obra que é eterna. E é isso que a gente deve pensar. E é por isso que deve ser prioridade no nosso coração. Amém?